E aí, bora para as notícias que movimentaram nossos bolsos essa semana? Bom, para começar, uma notícia que eu já nem sei se eu considero notícia ainda, afinal de contas, toda semana é a mesma coisa. Mas, de novo, a gente teve revisão dos especialistas do Banco Central, do IPCA e do IGPM e, agora, né, que não está sendo toda semana, mas da Selic. Né? Do IPCA, a gente foi de 4,35% para 4,37%, mais uma semana. Se eu não me engano, essa é a 11ª semana consecutiva de elevação das expectativas. Para o IGPM, a gente partiu de 3,7% para 3,75%. Né? Os dois dados são inflação, só que são cestas de produtos diferentes. Né? Um cobre um consumidor amplo, o outro, bom, enfim, outro serve mais para aluguel. Mas enfim. E no terceiro campo, a gente teve a elevação da taxa Selic, né? Elevação da expectativa. Depois da elevação dos juros, a gente agora teve a elevação da expectativa dos juros para o final desse ano. Tudo isso que eu estou falando é para o final de 2024 ainda. Entendeu? Então, a expectativa é para que a Selic termine o ano de 2024 a 11,5%. Bom, essa é a medida do Banco Central para tentar controlar a inflação. De que forma? Ela torna o Brasil atrativo para as taxas exteriores, né? O olho do Brasil, o olho do investidor estrangeiro, ele vê isso, né, de taxas de juros elevadas aqui no Brasil e aceita o prêmio de risco e acaba investindo aqui. Nisso que ele investe aqui, ele acaba tendo que trocar os dólares dele por reais. Ou seja, ele vende dólares e compra reais. O que ele vende acaba se desvalorizando e o que ele compra acaba se valorizando. Sendo assim, se dá um freio nessa valorização do câmbio, né? nessa elevação do câmbio, nessa valorização do dólar. Como tudo que a gente consome de commodities, né, é tudo dolarizado, é tudo cotado em dólar, então a gente acaba meio que segurando o preço dessas coisas que a gente compra, tipo petróleo, soja, milho, bom, enfim, minério de ferro, essas coisas. A gente dá uma segurada nesses preços para que eles entrem aqui já menos inflados, menos inflacionados, né? E já partindo para a segunda notícia, essa é uma medida que normalmente dá certo. Mas na quarta-feira a gente teve a divulgação das transações correntes. E a gente teve uma expectativa de 5,1 bilhões de reais de saída do Brasil. Só que, para surpresa, né, de todo mundo, veio um dado muito pior do que a gente tinha imaginado. Veio uma fuga de capital de 6,6 bilhões de reais. E isso fez com que a gente continuasse com o câmbio só manutenido. Ele não caiu, ele também não subiu, mas ele não caiu, ele ficou de lado. Por que ele ficou de lado? O câmbio, né, que eu tô falando. Porque quando se compara com os pares, o Brasil está muito para trás. Vamos lá. Já na quinta-feira, a gente teve a divulgação do PIB dos Estados Unidos. Eu sei que é meio injusto comparar o Brasil com os Estados Unidos, mas o PIB americano veio exatamente em linha com o esperado. Só que ele saltou de 1,6% para 3%. Sabe? Ele está cortando juros e o país está crescendo. Então, assim, ele está começando a fomentar a economia agora, mas o país dele já está deslanchando já absurdamente, e bem melhor do que o Brasil. Aí, ainda na quinta-feira, a gente teve a divulgação da OPEP de que vai aumentar a produção de petróleo. E aí isso fez com que todas as empresas relacionadas a petróleo dessem uma queda boa, né? E assim, para quem estava comprado em petro, meio que se lascou. Mas nem tudo é ruim, né? Pior foi para quem estava comprado em Brava, que caiu 6% num dia só. Mas mudou o dia, aí fomos para sexta-feira. Sexta-feira a gente teve divulgação dos dados de inflação. E um núcleo que geralmente não vem abaixo do esperado, tão abaixo assim, ele veio, o esperado era 0,2%, e mesmo com o corte de juros e tudo mais, ele veio a 0,1%. E o mercado festejou, as ações dos Estados Unidos estão subindo, Bitcoin está subindo, o cripto está subindo pra caramba. Agora, aqui no Brasil, a gente está andando de lado. Até mesmo o nosso câmbio. Mesmo com todos esses dados positivos, o nosso câmbio não fez outra coisa senão patinar. Ele está andando de lado ali no 5,42 até 5,44 alto, quase 5,45. Ou seja, ainda assim, mesmo com a taxa de Selic a 10,75% e com a expectativa de 11,5% até o final do ano, o investidor estrangeiro não está aceitando o risco de investir no Brasil. E a maior lição que a gente pode tirar dessa semana é que, primeiro, investir em empresas, em ativos, né, ligado a commodities, não é tão fácil assim. A gente vê a Vale, que foi dando calor para a gente por muito tempo, juntinho com a China. Aí a China liberou o pacote de incentivo essa semana e ela deslanchou.
Deslanchou, voou, tá voando ainda, né? Já subiu pra caramba essa semana. Agora, Petrobras. O OPEP falou que anunciou a possibilidade de aumentar a produção de barris de petróleo. Só por isso, para manter, para garantir o abastecimento, só por isso, a gente já começou a ver que, pô, se tem muito barril de petróleo sendo produzido, o preço dele vai cair, porque vai ter muita oferta no mercado e a demanda não vai aumentar. Né? Afinal de contas, a demanda agora está até diminuindo. Então, se oferta mais no mercado, a tendência é que o preço caia. Se o preço cai, os lucros das empresas, dos ativos como um todo que são ligados a isso, tende a cair também. Então, sendo assim, a gente vê, vamos dizer que não é nenhuma recomendação, mas a gente sabe que é cíclico, né? Uma hora a produção está elevada, outra hora a produção está em baixa, e por aí vai. E agora que a produção está elevada e o preço está tendendo à queda, talvez seja uma oportunidade, por que não? Já a outra lição que a gente tira dessa semana é que a melhor tese de investimento é a diversificada. Por quê? Imagina se você tivesse hoje investimentos só no Brasil. Você estaria só vendo sua carteira toda no vermelho. Agora, quando você tem uma carteira diversificada, até mesmo com um pouquinho de risco, como por exemplo o mercado cripto, você viu a sua carteira essa semana voando, né? Assim, um pouco ancorada pelo Brasil, mas ainda assim, uma boa parte dela está voando. Então, como um todo, você, assim, provavelmente, dependendo das proporções que você tiver, você está em lucro. E é nesse clima de fuga de capital que a gente se despede. Não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que comprou tudo que tinha na alta e agora está quase vendendo tudo na baixa. Beleza? Valeu!